Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui só tem nota 1000. Quem está comigo aqui, eu falo ao meu lado, lá em Porto Alegre, eu estou aqui em Porangaba, é o Ricardo Santin. O Ricardo Santin é um advogado e hoje ele é o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Poderosíssima Associação Brasileira de Proteína Animal tem feito um trabalho extraordinário no sentido de abastecer os brasileiros e os habitantes do mundo inteiro com essa proteína nobre que é a proteína de origem animal. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. É uma alegria imensa falar com você e todos os teus espectadores, que eu sei que você tem um público de fãs aí nesse Brasil afora, nesse mundo. Fico muito alegre da oportunidade de te ver aí em Porangaba com muita saúde e alegre como sempre. Pois é, rapaz. Você sabe que outro dia estava fazendo as contas aqui, nós temos mais de 30 mil seguidores do nosso trabalho aqui. Se for somar Facebook, YouTube, Twitter, essas coisas, tudo dá mais de 30 mil pessoas. E o mais legal disso tudo é o seguinte, é que a nossa audiência é super qualificada e isso é muito bom para nós. Ô, Ricardo, vem cá, me conta a sua história. Você é um advogado, você está na associação desde quanto tempo? Quando é que você descobriu o agronegócio? Bom, eu venho de uma cidade do interior, eu sou filho de pessoa do interior, numa cidade de Marau, que é baseada no agronegócio, com base na avicultura e sinocultura também. Mas eu, depois de advogado, quando o Turra foi ministro da Agricultura, me convidou para ser colega dele, para ser assessor dele lá no Ministério da Agricultura. Então eu fui com ele para a Conab, depois para o Ministério da Agricultura, tive vários cargos aí da CEAGESP, depois eu voltei e fiquei um tempo sem estar no agronegócio, e o Turra foi convidado para presidente da ABF e me chamou como assessor dele. Então tem 12 anos que nós estamos hoje nas atividades de avicultura e sinocultura. E aí, lógico, eu sou produtor com bloco modelo 15, Carlão. Embora não tenha mais terra, já tive minha terra, produzi milho, soja, infelizmente tive que vender, então agora na procura de daqui uns dias juntar dinheiro e comprar outra. Mas isso vai acontecer rapidinho. Por enquanto, a turma do agronegócio não vai deixar que a turma do agronegócio precise da sua energia, da sua inteligência para ajudar o Brasil a exportar cada vez mais, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal é uma entidade super forte que tem ajudado efetivamente os produtores nesse intuito de produzir proteína, não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro, né, Ricardo? Sem dúvida, nós exportamos para mais de 160 países no mundo, né? Mais de 80 países carne suína, mais de 160 carne de frango, e 70% do que produzimos fica no Brasil, no caso de frango, e 85% no caso de suíno. Então, esses são pontos, a gente tem que cuidar. Estamos vivendo o período de Covid, aí, de coronavírus, mas não podemos deixar faltar comida na mesa do Brasil e daqueles, como você bem falou, várias pessoas do mundo dependem do trabalho dos brasileiros para poderem ter paz social e tranquilidade de saber que o alimento vai chegar na mesa deles. Pois é, e vocês nesse trabalho agora, falando um pouquinho dessa quarentena, né, que a gente, acho que o Covid fez a gente despencar numa nova forma de se trabalhar, né? A gente nunca pensou que pudéssemos fazer tudo que a gente tem feito hoje de dentro de casa, né? Como é que é o setor? Como é que a associação está vivendo? Como é que vocês se prepararam para isso? Me conta um pouquinho essa história. Bem, quando foi começar o episódio da Covid, lá em março, nós já saímos na frente pedindo para todos os governadores e o presidente da República que estabelecesse os chamados corredores de abastecimento. Porque nós já tínhamos visto isso lá na greve do passado, nós tínhamos visto em outros países dificuldade de chegar alimento e de sair insumos. O que a gente fez, então? Começou a trabalhar nesse ponto para que a gente pudesse ter o abastecimento e o fluxo da produção, já que o animal não para de crescer, né, Carlão? Tem hoje 950 milhões de aves no campo e 39 milhões de suínos no campo que precisam ser alimentados e depois abatidos dentro das regras sanitárias para virar comida. Então nós saímos desde lá cuidando para que não parasse a atividade,
fizemos um protocolo para todos os frigoríficos, cuidando de todos da cadeia, desde o produtor, aquele que transporta, nosso irmão caminhoneiro que puxa e leva o produto e os bichos, o colaborador de dentro de fábrica e aquele que está na gôndola, o distribuidor que coloca o produto para o consumidor final. A gente estabeleceu um protocolo de proteção, porque o Conselho decidiu duas bases. Primeiro, a proteção ao nosso colaborador, para que ele tenha saúde, para poder continuar a produzir, e o segundo, a manutenção da segurança alimentar. Então, nós saímos desde lá na BPA fazendo isso. E aí, dentro da BPA, o que eu fiz também como diretor executivo? Chamamos as nossas equipes, criamos condições de trabalho para os nossos colaboradores em casa, e a BPA fechou, está fechado até hoje lá, o seu escritório. O seu escritório hoje está fechado, porque você sabe, São Paulo, capital, infelizmente, tem sido o pico de infecções, então nós estamos fazendo todos os colaboradores da BPA trabalhando de home office, mas não paramos um minuto. Você, provavelmente, como eu, está vendo que esse sistema de trabalhar em casa é muito pior. A gente tem que estar sempre à disposição e é 1000 reuniões por dia, né? Exatamente. É uma na sequência do outro. Eu estou falando que a gente agora trocou o trânsito da cidade pelo trânsito de live, de Skype, de reunião aqui em tudo quanto é canto, né, Ricardo? Agora o trânsito da cidade se mudou para o trânsito de dados na internet, que é informação, mensagem, reunião, comunicação, mas também é uma oportunidade da gente repensar muita coisa, daquela correria maluca que a gente tinha, para repensar que algumas coisas não precisa ter tanta reunião presencial, a gente pode fazer pelos instrumentos digitais, a gente também repensar as coisas que têm efetivamente valor, e uma delas é que a gente está falando aqui, que é o agronegócio. Nós podemos viver um tempo sem algum jogo de futebol, mas não podemos viver sem comida, né? A gente também repensar para estar mais perto da família, esse trabalho está fazendo a gente ficar em casa e ver um pouco esses valores, né, que é bom a gente também repensar. E eu acho que depois de todo esse episódio, né, infelizmente existem já 20 mil pessoas que pereceram por conta dessa doença, isso é uma coisa muito triste, são mais de 20 mil famílias sofrendo, né, por causa disso, mas a gente tem que aprender que esse episódio a gente vai ter que superar para sair mais forte e melhorar um pouco, melhorar em termos de comunicação, em termos de fluidez de nossas informações e transparência, e focar no que é importante para a gente, porque a vida é curta. É isso mesmo. Eu vou voltar nesse tema ainda mais para o final da nossa prosa. Eu queria que você falasse um pouquinho agora como é que é estruturada a Associação Brasileira de Proteína Animal. O que ela representa hoje para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo? Bem, a nossa associação ela é composta, tem hoje 140 associados, estão nela as proteínas de aves, suíno e ovos de mesa. Também temos aí o material genético de aves e suíno, que também está como associado, e dentro dela também tem várias empresas da cadeia, empresas de nutrição, empresas de vitamina, laboratórios, que estão ali ajudando a gente a construir posicionamentos. O nosso principal papel é cuidar para que as políticas públicas ajudem e auxiliem o desenvolvimento do setor. A gente não está para buscar subsídio, nada, e sim cuidar para que dentro do Brasil a gente consiga produzir. Aqui vai uma homenagem já à ministra Tereza Cristina e todos os fiscais federais que nessa pandemia não nos deixaram na mão, foram mais do que companheiros e parceiros do Brasil ajudando a manter a produção, né? E além disso, fora do Brasil, nós temos que trabalhar para abrir mercado, para consolidar a marca do Brazilian Egg, do Brazilian Pork, do Brazilian Chicken e fazer uma série de ações que a gente precisa para abrir e manter os mercados, já que todo mundo tem medo do Brasil lá fora, do tamanho da nossa avicultura e da nossa suinocultura. Hoje você diria que o Brasil a gente já está indo vender os nossos produtos, ou os nossos produtos estão sendo mais comprados do que vendidos? Bem, no caso uma provocação para você. Exato. No caso das aves e de suíno, a gente é mais comprado porque tem hoje, felizmente para o Brasil, tem mais demanda do que oferta. Quando a gente vê, infelizmente, pela crise de sanidade que está tendo na Ásia, né, aquela peste suína africana está fazendo faltar muita comida. Então, tem uma corrida dos países asiáticos para comprar do Brasil. Mas a gente também faz outra coisa, vai atrás de abrir mercado e também faz essa outra parte de tentar vender, principalmente quando falamos de produto de valor agregado. Nós vendemos frango mesmo, diferenciado, que é o caso daquilo que vai para o Oriente Médio, a gente faz uma venda halal,
num frango menor, que tem mais custo de produção, mas então você tem que ter um tratamento especial. Você tem alguns cortes, Carlão, por exemplo, como o BL para o Japão. Ele é cortado na altura, na largura e no comprimento. Você tem até o tamanho certinho para ele ser vendido, que vai vender lá para o japonês usar na hora que ele frita, já tem o lugarzinho certo no prato para ele colocar. Então, isso agrega valor. A gente faz também nuggets, faz hambúrgueres, faz produtos salgados, que são produtos temperados que vão para o mundo afora. Mas nós estamos, felizmente, nas duas situações. Além da gente tentar vender, e a gente tenta buscar, sempre agregando valor, a gente é muito procurado, ainda bem, o mundo entende que o Brasil está preparado para ser a cesta de alimentos do mundo no futuro, quando se fala em carnes e proteína animal. Agora, o Brasil, você, pelos números que você comentou no começo dessa entrevista, você falou que 70% do frango e 85% dos suínos fica aqui no Brasil, né? Ou seja, o nosso mercado interno é muito forte, né? É um diferencial do Brasil isso também, né? Esse é um diferencial do Brasil. É isso que possibilita o Brasil ter tanta força lá fora, porque se um mercado lá fora fecha, o Brasil tem o seu mercado aqui garantido. Ele diminui um pouco a produção e não quebra as indústrias, não quebra o produtor. Então, você tem isso de grande garantia. E o Brasil faz o quê? Ele não exporta só o que ele não quer. O Brasil produz para exportar, mas produz principalmente para o brasileiro. Nosso maior cliente é o brasileiro. E não tem isso também. Tudo que a gente produz aqui e vai para fora tem o mesmo nível de qualidade, mesmo nível de sanidade. Ou seja, brasileiro também come qualidade hoje. Hoje não tem mais essa história de que o que é bom vai lá para fora, o que é mais ou menos fica no Brasil. No caso do frango, dos suínos e ovos, não tem nenhuma diferença. A gente produz, faz bica corrida do produto, porque é o mesmo tipo de produto, mesmo tipo de animal, mesmo tipo de ração. Você tem algumas diferenciações, às vezes, quando o país exige. Quando você for fazer, por exemplo, o frango halal, que é de religião, ele tem que ser abatido de determinada maneira. Mas se por acaso você abater ele normalmente e vender no Brasil sem fazer o procedimento halal, é o mesmo frango que iria para lá e vende para cá. São exatamente os mesmos procedimentos, com raras diferenças de exigências do país, mas não sanitárias e nem de qualidade. Exigências que eles querem porque exigem que a gente faça alguma informação a mais. Mas o produto é o mesmo. Ô, Ricardo, 60 e poucos dias já nessa quarentena e o brasileiro continua tendo o seu alimento na mesa, né, garantia de abastecimento. Isso é uma amostra da maturidade da cadeia, uma amostra importante do trabalho que vocês têm feito, né? E me parece que ainda temos boas notícias em relação às exportações, né? Sem dúvida, foi um esforço muito grande de manter, primeiro de proteger, as indústrias investiram muito para manter a proteção do nosso colaborador. Esse foi um pedido que a ministra Tereza Cristina, lá no começo da epidemia, ela veio para nós no Conselho e disse assim, o que o setor precisa para a gente continuar produzindo e levar alimento para o brasileiro. Porque não teria, né, Carlão, condição de você estar, digamos aí, em quarentena e dali a pouco vai no supermercado, não tem comida, tu tem que sair correndo atrás de comida, não tem quarentena que resista a isso. Então, esse foi um dos pilares do governo e um dos pilares do nosso setor. Cuidar da saúde do trabalhador e cuidar do abastecimento. E a gente conseguiu fazer isso. Até hoje não faltou comida, o preço também não desbancou, porque quando você começa a faltar, o preço estoura e vai demais. Não, são coisas razoáveis, né? Apesar dos aumentos de custo dos insumos, a gente tem conseguido manter as proteínas acessíveis, mas mais que isso, aquela pequena diminuição que nós sofremos do mercado interno por conta que as pessoas estão sem dinheiro, né, acabou um pouquinho, a economia está sofrendo e vai sofrer por um longo período, ela foi compensada pela surpresa que você falou, a surpresa agradável da exportação. Nós crescemos no quadrimestre de janeiro até abril, em exportações de frango, 5,1% em volume. E em suíno, crescemos 28% em volume. No frango em receita a gente cresceu 1% e no suíno cresceu 50% em receita. Ou seja, a gente conseguiu manter a comida na mesa do brasileiro, conseguiu manter os empregos em alguns lugares, as empresas precisaram contratar empregados novos para substituir aqueles que tiveram que ser afastados porque tinha mais de 60 anos, tinha comorbidade e assim por diante por prevenção, a gente até empregou, mas conseguimos manter o abastecimento, manter o emprego e, acima por tudo, manter a renda na cadeia, trazendo nesse
quadrimestre, só esse quadrimestre, nós já trouxemos mais de 2 bilhões de dólares para o Brasil, para poder ser distribuído aqui entre os brasileiros que vieram de mais de 160 países no mundo para ajudar nessa hora difícil, além da gente manter a comida, conseguir trazer receita. Então, o setor, graças a todo o apoio que a gente tem tido das empresas, do governo, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Trabalho, tem nos apoiado para isso. O setor tem conseguido atravessar essa tormenta e espero que consigamos sair mais forte ainda, mantendo a produção, mantendo a cadeia forte e unida. Maravilha. Para a gente fechar essa prosa aqui, eu sei que você já tinha sido convidado e já tinha aceitado, você que é o diretor executivo da BPA e vai ser o próximo presidente executivo da associação. Me parece que agora é só uma questão de tempo para voltar e ter essa posse e tal. Eu queria saber o seguinte, eu acho que você deve estar muito feliz com isso, queria que você falasse um pouco sobre isso e também o seguinte, daquele Ricardo que entrou na quarentena lá 60 e poucos dias atrás, eu queria saber 3 coisas, Ricardo, rapidinho. Imagina que você estava com uma mala, uma bagagem, eu queria saber o que daquela bagagem que você entrou, o que você jogou fora, que você acha que não vai precisar mais usar, o que vai ficar dentro da bagagem e o que você acrescentou na mala que não tinha lá atrás? Bem, Carlão, primeiro assim, a gente entrar nessa quarentena, né, o que não precisa mais é viajar tanto. Eu no ano passado, Carlão, dei 7 voltas ao mundo. Nossa Senhora. Esse ano, antes da quarentena, eu já tinha dado uma volta ao mundo. Então, isso vai mudar um pouco a minha vida, porque eu agora voltei a sentir meu corpo, porque antes eu estava sempre meio em suspensão de tanto avião que eu pegava e viajava demais, né? Essa outra coisa que a gente está vendo é que a gente pode fazer reuniões, trabalhar dessa maneira digital. Então, você consegue ter mais alcance de pessoas. Nós aqui falando com 30 mil pessoas, veja que maravilha. Você me deu um e-mail aqui, estou em São Paulo, estou aqui no Rio Grande do Sul, dali a pouco estamos falando com um mundo de pessoas, transmitindo coisas boas, mostrando conhecimentos. Mas o que vai mais para minha mala agora é o convívio com a família também. Porque eu viajava tanto, eu tenho 3 meninas pequenininhas, estou louco de medo na hora que tiver que voltar a trabalhar fora de casa, viu? Essa é uma coisa que a gente tem. Mas eu acho que tem, assim, da gente ter conquistado o conhecimento e, acima de tudo, dar mais valor para as coisas que são essenciais. Eu acho que isso é o que vai entrar na mala de todo mundo. Nós temos que deixar aquelas superficialidades, aquelas coisas que eram, às vezes, efêmeras, de um mundo muito corrido, você parava e tal. A gente tem que fazer também uma limpeza das informações, tentar evitar fake news, bobagem, valorizar os amigos e valorizar, acima de tudo, a família. Eu acho que isso é um grande aprendizado desse momento, de um mundo novo que sai. Nós vamos voltar. Vai, talvez, ter vacina, e se não tiver vacina, nós vamos ter aquilo que se chama de infecção comunitária, e que todo mundo vai criar os seus anticorpos ao devido tempo e com o devido, digamos assim, sem parar o sistema de saúde, vai fazendo isso gradualmente. Depois disso, ninguém, eu acho, vai voltar a ser como era antes, vai precisar repensar. Claro que vamos voltar a viajar, fazer reunião, fazer as coisas, mas talvez a gente vai dizer assim, preciso disso, isso é essencial. Essa frase talvez é uma coisa que as pessoas vão começar a se consultar mais. Será que vale a pena eu ficar exagerando no meu trabalho e depois, quando eu for ligar para o meu amigo, ele não está mais lá? Ou quando eu for olhar para minhas crianças, elas já não são mais crianças, são gente adulta? Esse tipo de coisa que eu acho que vai mudar e que nós temos que mudar para voltar para a essência. E aí, finalizando a outra pergunta que você me fez, eu não assumi a presidência ainda, porque a gente teve que suspender a nossa Assembleia Geral por conta do Covid, ela estava prevista para dia 16 de abril, e aí não foi possível fazer, devemos fazer ela ou em junho ou em agosto, mas independente disso, eu, quando vou virar presidente, e o presidente Turra, que continua como presidente, vai virar presidente do Conselho, ou seja, nós vamos continuar tocando o barco do mesmo jeito. A única coisa que não vai poder, ele não vai estar mais todo dia ali junto comigo, mas a gente vai continuar nessa toada como estamos fazendo hoje aqui, e talvez esse sistema vai ajudar muito a fazer isso. Acho que é isso que temos que fazer, né, Carlão? Trabalhar, buscar melhorar o nível de vida de todo mundo, olhar também um pouco mais para os necessitados. Eu acho que essa crise também mostrou quanta necessidade ainda tem e quanto o nosso país tem para melhorar em relação das desigualdades que a gente encontra ainda nele. E eu acho que é isso que a gente deve tirar daqui, com muita fé, e, acima de tudo, com sabedoria e com saúde, se Deus quiser.
Maravilha! Eu queria agradecer imensamente a presença aqui, sempre brilhante, do nosso amigo Ricardo Santin, ele que é o diretor executivo, mas será o próximo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Muitíssimo obrigado, viu, querido? Obrigado, meu amigo. Agora, o cumprimento agora é o namastê, então, de longe, um grande abraço, saúde para você, para a família, que Deus proteja todos aí, que consigamos passar com saúde, acima de tudo, esse desafio que todos têm, mas tenho certeza vamos sair mais fortes dessa pegada. Grande abraço, Carlão, Deus ilumine. É isso aí. Muito obrigado. Este Fala Carlão. Olha, se você estiver nos vendo aí no Facebook, deixe seu like, deixe seus comentários. Se você estiver nos vendo no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver nos vendo através das lentes do Canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência e eu te vejo no próximo programa. Um forte abraço.